irmãos queridos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós. Que alegria podermos nos reunir em nome de Jesus no último dia do ano, nos instantes finais de 2019, para juntos louvarmos, agradecermos ao Senhor como temos feito até aqui e para buscarmos ao Senhor e a graça do Senhor para que Ele continue a nos sustentar no próximo ano. As crianças estão recebendo aí um papelzinho, os lápis, e elas vão fazer um desenho daqui a pouco. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho conforme o registro de João. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de João, lá no capítulo 21, finalzinho do Evangelho, último capítulo. Nós queremos dizer que é uma alegria receber a todos aqui, de forma muito especial aqueles que nos visitam, grande satisfação. Evangelho conforme João, capítulo 21. Aliás, eu quero ler, irmãos, antes um pouquinho, a partir do verso 30, os dois últimos versículos antes do capítulo 21, é o capítulo 20, os versos 30 e 31, e depois entrar no capítulo 21. Vejam aí, Evangelho de João, vamos olhar aí do capítulo 20, o finalzinho, verso 30, e depois entraremos no verso de número 21. Eu farei essa leitura, peço que você acompanhe com bastante atenção. Nos diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui, até o versículo 14. Vamos ler, vamos orar mais uma vez, queridos? Feche os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar de culto, nesta casa de oração, mas de uma coisa eu sei: todos nós precisamos da palavra do Senhor. Todos nós precisamos ouvir a voz do Senhor nesta noite. Eu sei de mais uma coisa: se você está aqui não é por acaso. Deus quer falar ao seu coração. Mas nós não podemos compreender as coisas espirituais sem a iluminação do Espírito Santo. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Que o Senhor fale ao coração das crianças que estão conosco, adolescentes, jovens, adultos.
daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados, daqueles que estão com medo, daqueles que estão empolgados. Que o Senhor fale ao nosso coração, peça isso a Ele. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então diga: Senhor, fale ao meu coração através da Tua palavra, que é a verdade. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só através de Cristo que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento da Tua palavra, para a Tua glória, para a nossa edificação, para a restauração, para sustento do Teu povo, para a vida eterna, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, daquele que tem poder para dar a vida eterna, daquele que é a vida, Jesus Cristo, é que nós oramos gratos. Amém. Queridos, quantos chegaram a este final de ano cansados? Nós estamos às portas de um novo ano, um ciclo está se encerrando e um novo ciclo está começando, está para se iniciar. Olha, nós não somos supersticiosos, não. Nós não acreditamos que exista nisso, na passagem de um ano para o outro, alguma coisa de mística, de sobrenatural, não cremos nisso, né? Mas nós cremos, irmãos, que os ciclos têm a sua importância e os ciclos têm a sua razão. Não é por acaso que Deus estabeleceu as coisas como Ele estabeleceu. Por exemplo, Deus estabeleceu ciclos, o ciclo do dia e da noite. Nós temos dia e nós temos a noite. Deus estabeleceu neste ciclo das 24 horas, você deve lembrar do que você aprendeu lá nas aulas, né, de geografia, movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo, ou seja, ao redor do seu próprio eixo. Está lembrado disso? Esse movimento se faz no sentido anti-horário do oeste para o leste, tem a duração aproximada de 24 horas. É o ciclo de um dia. E, irmãos queridos, graças ao movimento da rotação, a luz solar vai progressivamente iluminando diferentes áreas do nosso planeta, diferentes horários. E é por isso que nós temos noite e dia. E como é bom isso! Às vezes a gente não vê a hora, depois de um dia tão cansativo, de chegar à noite, não é verdade? Nós precisamos da noite, nós precisamos descansar. E às vezes a noite, quando está à noite, às vezes é uma noite difícil, e nós não vemos a hora de raiar o dia. Como é importante também o nascer do sol. E nós sabemos que isto é Deus, que foi Deus quem estabeleceu esse movimento de rotação. Deus estabeleceu, meus irmãos, semanas. Por exemplo, lá em Êxodo 20, nós lemos Deus dizendo: 6 dias trabalharás, mas o 7º dia, o dia de descanso, que do hebraico é Shabá, sábado, que para nós não podemos nos apegar à palavra sábado, a ideia é dia de descanso. Ele diz: o 7º dia é o dia do Senhor, é o dia que nós consagramos ao Senhor, é o dia que nós descansamos do nosso trabalho e nós servimos ao Senhor de uma maneira especial. Então temos o ciclo da semana, dos 7 dias, e no 7º dia descansamos, depois começa de novo. Temos, irmãos, Deus estabeleceu o ciclo do ano, e aí nós nos lembramos da outra aula de geografia, o movimento de translação. Ocorre quando o nosso planeta executa o deslocamento em torno do Sol, né, de forma elíptica. E ao desenvolver este movimento de translação, o planeta Terra locomove-se a uma velocidade de cerca de 108.000 quilômetros por hora. E então o nosso planeta faz essa translação, né, ao redor do Sol. E de acordo com os cálculos elaborados pelos pesquisadores na área de astronomia, o tempo para concluir o movimento de translação é de 365 dias e 6 horas, que equivale a um ano. É interessante que essas 6 horas, elas vão sendo somadas, né, vão sendo aglomeradas, e depois então de 4 anos, as horas restantes, né, são acumuladas ao longo de 4 anos para totalizar um dia, 6 horas em 4 anos, ou seja, 24 horas no dia. É por isso que nós temos o tal do ano bissexto,
onde o mês de fevereiro, ao invés de 28 dias, tem 29 dias. Eu fico pensando quem nasce justamente nesse dia, 29 de fevereiro, né? Acha que vai fazer aniversário só de 4 em 4 anos. Mas o fato é, meus irmãos, que este movimento de translação da terra foi Deus quem estabeleceu. E nós temos então esses 365 dias do ano, onde as 4 estações acontecem: primavera, verão, outono, inverno. Isso, meus irmãos, implica, traz influência em tantas coisas, por exemplo, na agricultura, em tantas outras áreas. Enfim, o que eu quero dizer, irmãos, é que quem estabeleceu os ciclos foi o Senhor. Isso é por acaso? De forma alguma. Como eu disse, ainda que não creiamos que exista na passagem de um ano para o outro algo de místico, nós cremos que Deus estabeleceu o ano e como um ciclo. Isso é importante. Ao chegar ao final de um ano, nós pensamos, por exemplo, sobre o que aconteceu ao longo do ano, sobre as vitórias, sobre as derrotas, sobre os acertos, sobre os erros. O final de um ano é momento de avaliação e de gratidão. Mas, como eu disse, não é incomum verificarmos que uma quantidade grande de pessoas, isso não tem sido algo raro, uma quantidade grande de pessoas chegam ao final de um ano demasiadamente cansadas. Muitos têm chegado ao final de um ano por demais esgotadas, quem sabe porque trabalharam muito ao longo do ano, mas não só isso. Alguns têm chegado cansados, exaustos ao final de um ano por causa de problemas, por causa de lutas que enfrentaram, por causa de dissabores, por causa de dificuldades que enfrentaram ao longo do ano. Eu não sei se esse é o seu caso hoje. Eu não sei se você está aqui cansado. Eu não sei se você está chegando ao final de mais um ano sobrecarregado. Eu não sei se você está exaurido. O fato é que muitos chegam cansados, outros chegam frustrados por causa das suas próprias falhas, por causa, quem sabe, das falhas de outras pessoas, por causa daquilo que não aconteceu como queriam, por causa daquilo que aconteceu que eles não queriam. Enfim, é possível que seja esse o seu caso. Como é que você está chegando nesse final de ano? No domingo passado nós olhamos para Romanos 5, versos de 1 a 5, ou seja, antes de ontem, né? E vimos os motivos de esperança que temos para o próximo ano, por causa dos frutos da justificação em Cristo. Nós temos muitos motivos de esperança. E hoje, meus irmãos, olhando para este texto da palavra do Senhor, nós veremos que através da manifestação de Jesus Cristo, aquele que é todo amoroso, aquele que é todo poderoso, aquele que é o próprio Deus, através da manifestação dele, nós podemos receber graça, ou seja, perdão, amor, restauração, nós podemos receber fortalecimento, nós podemos receber esperança de vida eterna. Então eu quero que você preste bastante atenção nesta passagem que nós já lemos e que será exposta agora. O texto que nós lemos descreve o registro de João acerca da manifestação do Jesus ressurreto, aos seus discípulos. Quando nós olhamos no capítulo 20, no verso 30, vejam o que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, crianças, prestem atenção, daqui a pouquinho vocês vão desenhar, e eu vou querer que vocês desenhem um barco, é fácil desenhar um barquinho, não é? E vocês vão desenhar pessoas tristes. Sabe quando faz aquele rostinho e aquela boquinha assim, ó? Triste. Vocês vão desenhar isso, tá bom? Podem começar a desenhar se quiserem. Então, um barquinho com pessoas tristes. E depois vocês vão fazer um outro desenho. Então, deixa um espacinho aí para o outro desenho. Hoje vocês vão fazer 2 desenhos, tá? Irmãos, o texto então que nós lemos descreve a manifestação de Jesus aos seus discípulos. Mas, como eu disse um pouquinho antes, o verso 30 diz que os sinais que Jesus fez, nem todos foram registrados. O evangelista João foi bastante seletivo nos seus registros. João não escreveu tudo o que ele viu a respeito de Jesus, mas ele escreveu aquilo que ele entendeu que deveria escrever. É possível porque já haviam outros 3 evangelhos, né? Este é o 4º evangelho.
E é diferente dos outros três que são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelhos semelhantes. João escreve focando outras coisas que os outros evangelistas, quem sabe, não focaram. E o evangelista João, ele foi bastante seletivo, como eu disse, e até porque, meus irmãos, como nós vemos no verso de número 25 do capítulo 21, seria impossível escrever todos os atos, todos os ensinos de Jesus. Olha o que diz o verso 25 do capítulo 21, lá no finalzinho, o final do livro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Todas elas, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Foram muitos ensinamentos, foram muitos sinais que Jesus fez. Mas aquilo que o Espírito Santo colocou no coração, instruiu a João que ele devesse escrever, isso ele escreveu, isto ele registrou. E vejam que curioso, o verso de número 31, ainda do capítulo 20, mostra que os sinais que foram registrados, eles não foram registrados por acaso. Vejam o que diz o texto: estes, porém, foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo. Irmãos, o que foi registrado na palavra do Senhor nos evangelhos, e que João registrou, não foi para satisfazer a nossa curiosidade, não foi para que tivéssemos uma noção do Jesus histórico, não. Foi para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo. Sabe o que significa Cristo? Ungido. Significa que é o do hebraico Mexia, o Messias, aquele pelo qual todo o Antigo Testamento aponta, para o qual todo o Antigo Testamento aponta, aquele do qual todo o Antigo Testamento fala. O ungido, o Messias, o prometido, o que haveria de vir e que de fato veio. João registra o que ele registra para que aqueles primeiros leitores, e nós hoje, e todos aqueles que lerem esse evangelho, possam crer que Jesus não foi simplesmente um grande profeta, como no islamismo se acredita, não foi para se crer que ele foi um grande espírito iluminado, como os espíritas acreditam, não foi para dizer que ele era o primeiro a ser criado, como os testemunhas de Jeová acreditam, não. João escreveu e registrou esses sinais para que nós creiamos que ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias, ele era aquele que havia sido prometido. Mas o texto diz mais: o Filho de Deus. Jesus não é apenas o Messias, o enviado, o ungido de Deus, ele é o Filho de Deus. E note bem, a palavra filho tem a letra maiúscula, o F, porque ele não é filho como nós somos filhos. Ele é o filho que é da mesma essência do Pai, diferente de nós que fomos criados. Jesus foi gerado, e essa geração aconteceu, e não foi algo como se vê de forma natural, mas é algo eterno. Significando, irmãos queridos, que Jesus sempre existiu, porque ele é eternamente gerado do próprio Pai. Ele é da mesma essência do Pai. É curioso, quando nós lemos alguns versículos anteriores, que Jesus se manifesta aos seus discípulos, e quando nós lemos a partir do verso 24, do capítulo 20, diz que um dos discípulos, Tomé, ele era muito incrédulo. E quando disseram assim, Jesus ressuscitou, o Mestre ressuscitou, qual foi a resposta dele? Eu não acredito, eu só acredito vendo. E então, meus irmãos, quando nós lemos no verso de número 26, diz que Jesus se pôs entre eles e diz: Pai seja convosco. E no verso 27, Jesus disse o que para Tomé? Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé precisou tocar nas feridas de Jesus, para crer que Jesus havia ressuscitado. Mas sabe o que mais nos chama a atenção? Qual foi a confissão gloriosa de Tomé, no verso de número 28? Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, e o que, meus irmãos? Deus meu. Tomé, diante do fato irrefutável
de que Jesus, o próprio Jesus, estava vivo diante dele. Ao tocar as marcas da crucificação, ao ver o próprio Cristo ressurreto diante dele, ele se prostra diante do Senhor e ele faz essa declaração gloriosa: Senhor meu, Deus meu. Sim, Jesus não era apenas um grande profeta, Jesus não era apenas um espírito iluminado, Jesus não era um deusinho menor que o Pai. Ali diante de Tomé e diante dos demais, e neste mundo, estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O próprio Deus estava diante de Tomé, a ponto dele dizer: Senhor meu e Deus meu. No início deste evangelho, irmãos queridos, nós lemos João dizendo que no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo a Jesus. Nós ouvimos há cerca de 1 mês e meio, menos de 2 meses atrás, reverendo Hernandes esteve aqui conosco, expôs João 1, e nos deixou claro que o propósito principal do evangelista João, ao registrar este evangelho, ao escrever este livro, foi para mostrar que Jesus é o próprio Deus. E tudo que nós lermos, irmãos, é para que nós creiamos que Ele é o Cristo, ungido, o Messias, o enviado do próprio Deus, para crermos que Ele é o próprio Deus. E como diz ainda o verso de número 31, final do verso 31, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A palavra de Deus não é para satisfazer a nossa curiosidade. A palavra de Deus, meus irmãos, não é apenas mais uma literatura, mais um livro, não. É o livro dos livros, é a palavra de Deus que tem como propósito nos levar ao caminho, à verdade e à vida que é Cristo, que testemunha daquele que tem poder para salvar. E é por isso que o evangelista João diz que tem como propósito fazer com que aqueles que creiam tenham vida em seu nome, ou no poder do seu nome. Então, meus queridos, é para que, crendo, tenhais vida em seu nome, para que tenhamos vida eterna. E aí nós nos lembramos de um versículo deste mesmo evangelho, no capítulo 3, verso 16, tão conhecido, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Este é o propósito desta palavra. E este é o propósito da mensagem desta noite. Nesses minutos finais deste ano, nesses minutos que antecedem um novo ano, a palavra está sendo pregada para que nós creiamos que Cristo é ungido, o Messias, que Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, e para que, crendo no nome dEle, tenhamos todos nós vida, e vida em abundância, vida eterna. Verso de número 1 do capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Nós lemos, irmãos, que Jesus se manifestou. Nós estamos falando nesta noite sobre a manifestação de Cristo. Eu espero que Ele esteja se manifestando na sua vida, através da sua palavra. Diz-nos o texto que Jesus se manifestou. Tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Ele já havia se manifestado aos seus discípulos. De uma forma coletiva, esta era a 3ª vez. Ele se manifestou mais vezes a pessoas diferentes, de forma particular. Muitas vezes ele já havia se manifestado após a ressurreição, mas para os seus discípulos reunidos, esta era a 3ª vez. E era importante, era necessário que ele se manifestasse, agora não mais em Jerusalém, porque as vezes anteriores, após Jesus ter sido crucificado, após Jesus ter sido morto, e ao 3º dia ter ressuscitado, Jesus já havia aparecido algumas vezes, mas em Jerusalém. Mas diz-nos no texto que agora ele estava se manifestando aos seus discípulos do mar de Tiberíades, junto do mar de Tiberíades, mar da Galileia, na Galileia, não mais em Jerusalém, mas agora na Galileia. E se nós lembrarmos, por exemplo, lá em Marcos 16, diz que no primeiro dia da semana as mulheres foram ao túmulo de Jesus, e quando elas chegam ao túmulo, o túmulo estava vazio, a pedra havia sido removida, e quando elas entram no túmulo, um anjo que estava postado do lado direito, no lugar onde o corpo de Jesus havia sido posto, disse para elas: não temam, não fiquem com medo, pois Jesus já havia ressuscitado.
E sabe qual foi a ordem que o anjo deu a elas? Dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então o anjo já havia dito que Jesus haveria de aparecer para eles e a Pedro na Galiléia. Mesmo depois de ter aparecido aos discípulos 2 vezes em Jerusalém, faltava o cumprimento dessa promessa. E Jesus está cumprindo a promessa que o anjo havia feito àquelas mulheres. Verso de número 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Simão Pedro, é o Pedrão que a gente conhece da Bíblia, impulsivo, aquele que agia na frente de todos, primeiro que todos, aquele que disse para Jesus, olha, eu vou estar com o Senhor sempre, e se for para a morte eu vou com o Senhor. Aquele que negou a Jesus 3 vezes, Simão Pedro. Quem mais estava ali? Diz o verso 2, Tomé, aquele que precisou tocar nas feridas de Jesus para crer, chamado Dídimo, aqui é o Tomé, o gêmeo. Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Filhos de Zebedeu, meus irmãos, Tiago e João. Tiago e João eram os filhos de Zebedeu. E, diz o texto, mais 2 dos seus discípulos. A Bíblia não diz quais eram os outros 2. É possível que fossem Filipe e André, não sabemos com certeza. Então eles estavam ali. E diz-nos, irmãos, o verso de número 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E os outros disseram, nós também vamos contigo. Eles saíram e entraram no barco. E vejam que curioso, o final do verso 3 diz que naquela noite eles nada apanharam. Pedro, como sempre, né? Tomando a primeira atitude, um espírito de liderança, eu vou pescar. E os outros disseram, vamos com você. Irmãos, certamente eles saíram na hora certa para a pescaria. Eram homens experimentados, eram pescadores, a maioria deles. E eles foram pescar, mas diz o texto que eles nada apanharam. Eles saíram e entraram num barco, mas naquela noite nada apanharam. Nós não sabemos, irmãos, por que é que eles foram pescar. Certamente porque precisavam comer. Mas é possível que eles estivessem desanimados por causa do que havia acontecido com Cristo, ainda que tivessem visto Cristo ressuscitado. Muitos, como Pedro, quem sabe estavam ainda com um sentimento de culpa pela forma como eles haviam agido quando Jesus havia sido preso. E quem sabe pensando, nós não somos mais dignos de ser discípulos de Jesus, de viver para o reino do Senhor, vamos voltar para a nossa função anterior. Aqueles que haviam deixado tudo para seguir a Cristo, agora eles estão pescando, nos parece que eles voltaram para a profissão deles, para o dia a dia deles, deixando de viver como eles deveriam viver para o reino do Senhor, mas eles vão pescar, e nada eles apanham naquela noite. Mas diz-nos o verso 4, que ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Quando começa a amanhecer, Jesus está na praia. Mas o texto diz que eles não reconhecem que é Jesus. Por que não reconhecem? Será que é porque o corpo de Jesus está glorificado agora? Será que é porque eles estavam com os olhos espiritualmente impedidos? Ou quem sabe uma explicação mais natural? Ainda não havia clareado por completo, ou havia névoa, e eles não conseguiram enxergar que era Jesus. Mas no verso 5, Jesus faz uma pergunta. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus lhes pergunta, e vejam, Jesus não pergunta, vocês têm alguma coisa para eu comer? Não. Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa de comer? Como que perguntando, vocês pescaram alguma coisa? Vocês apanharam alguma coisa? E Jesus já sabia a resposta. Mas Jesus provoca essa resposta. E a resposta deles é objetiva. A resposta deles é curta. Eles simplesmente respondem para Jesus, não. Eles não haviam apanhado nada. Diferente do que havia acontecido tempos antes, registrado lá em Lucas 5,
Quando Jesus aparece para eles e pergunta, e depois deles terem pescado a noite inteira e não terem apanhado nada, e Jesus lhes pergunta, vocês têm alguma coisa de comer? Eles respondem, depois de termos pescado a noite inteira, nós nada apanhamos, nós nada pescamos. Desta feita, eles simplesmente respondem não. E Jesus, no verso 6, diz a eles, lançai a rede à direita do barco e vocês vão achar. Lançai a rede à direita, lançai a rede no lugar certo e vocês vão achar peixes. E eles, mais do que depressa, sem questionar, sem estranhar, que aquela pessoa que eles não haviam identificado que era o próprio Cristo, aquele, para eles até então, um estranho, eles obedecem. Quem sabe alguns ali já haviam identificado que era o Senhor. E mais do que depressa, como que cumprindo uma ordem militar, eles lançam a rede onde Jesus havia indicado, ordenado que eles fizessem. E diz-nos, irmãos, o mesmo verso de número 6, que assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Até que então, o discípulo amado, como diz o verso 7, que nós sabemos que era João, entendendo quem era Jesus, ele diz para Pedro, ele fala para Pedro, é o Senhor. E o texto diz que Simão, Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele põe a roupa. É possível que durante a pescaria, ele tivesse tirado a roupa de pescador e ficasse apenas com a roupa de baixo, o que seria nos nossos dias um shorts ou uma sunga. Mas quando ele sabe que é Jesus, ele logo põe a sua roupa de pescador, ele pula na água e ele vai ao encontro do Senhor. E no verso de número 8, diz que os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados, meus irmãos, é um pouco menos de 100 metros. Aproximadamente 90 metros de distância. E então Jesus diz a eles, tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. E Pedro entra no barco e arrasta a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes. E Jesus, no verso 12, nós lemos que diz para eles, venham, comam comigo. Jesus havia preparado um desjejum para eles. Havia acendido ali como diz o verso de número 13, né? Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E no verso de número 11, diz que, não obstante, quando eles puxam a rede, mesmo sendo muitos peixes, a rede não havia se rompido. E Jesus, meus irmãos, então serve aqueles homens. Que lições, queridos, nós podemos extrair desta manifestação de Jesus? Que eu creio que se manifesta para nós hoje, através da sua palavra, através da sua maravilhosa presença. Que lições nós podemos extrair aqui, meus irmãos? Primeira delas, que em sua manifestação, Jesus manifestou graça. Ao se manifestar aos seus discípulos, Jesus se manifestou com graça. Jesus se manifestou com perdão. Jesus se manifestou com amor. Mais uma vez, olha como começa o verso de número 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Olha o início do verso 5. Perguntou-lhes Jesus. Percebam qual é a palavra que Jesus usa. Filhos. Irmãos queridos, Jesus se manifesta aos seus discípulos, homens indignos, homens pecadores, homens que o haviam abandonado, homens que na hora mais difícil, cada um foi para um lugar, homens como Pedro, que negou a Jesus, homens, meus irmãos, que se acovardaram, aqueles mesmos homens, agora Jesus se manifesta para eles. Mas que interessante que Jesus, quando aparece para eles, Jesus não aparece com o dedo em riste, censurando, e de fato o que eles mereciam era serem censurados, o que eles mereciam era serem criticados. Mas Jesus não faz isso. Jesus aparece para eles e os chama de filhos. A palavra aqui do grego é paidia. Demonstra o profundo afeto de Jesus por eles. Demonstra a manifestação plena de sua graça restauradora.
Jesus se manifesta com amor, Jesus se manifesta com graça, Jesus se manifesta de forma perdoadora aos seus, não porque eles mereciam, mas porque eles precisavam. Quantos ali, quem sabe, tinham voltado para o seu ofício de pescador, porque achavam que já não tinha mais aquele propósito de seguir a Jesus, de serem pescadores de homens. Quantos estavam sentindo culpa, quantos estavam sentindo o peso da culpa e a tristeza, mas Jesus se manifesta chamando-os de filho. É o mesmo Jesus que contou aquela história do pai, que mesmo tendo sido desonrado, desrespeitado pelo filho mais moço, que pede a parte que lhe cabia dos bens da herança, como que dizendo, eu quero que o Senhor morra. Aquele mesmo pai que vê o seu filho ir embora com o dinheiro da herança, fica a olhar no horizonte, aguardando a volta do filho. E Jesus conta naquela parábola, ou naquela história, que quando aquele pai vê o filho vindo de longe, ao invés dele dizer assim, fechem os portões, porque aquele meu filho que me desrespeitou e me desonrou está voltando, e deve estar voltando agora com os bolsos vazios, e deve estar voltando agora porque o dinheiro acabou, e de fato era o que havia acontecido. Mas o pai não diz isso, fecham os portões, não deixam ele entrar, não. Aquele pai corre ao encontro do filho, não com o dedo em riste para dizer, o que é que você fez? Não para humilhá-lo, não para criticá-lo, mas diz-nos Jesus, que o pai corre ao encontro do filho, e quando o encontra, o abraça e o beija, e põe sandália nos pés, e põe anel no dedo, dizendo assim, demonstrando, você é meu filho, e eu vou tratá-lo como filho. Sim, meus irmãos, Jesus se manifesta com graça, Jesus se manifesta com amor, Jesus se manifesta com perdão. O que mais aqueles discípulos precisavam era da graça do Senhor, era do amor do Senhor, era do perdão do Senhor. É por isso que Jesus chega para eles e os chama de filhos. E Jesus faz uma pergunta, tendes aí alguma coisa de comer? E como nós vimos, a resposta foi não. Os discípulos frustrados, cansados daquela noite de trabalho, eles respondem não. Essa pergunta, meus irmãos, acentua o fato de que o trabalho deles havia sido infrutífero naquela noite. O trabalho deles não havia dado fruto algum. A pescaria não lograra êxito e sozinhos eles jamais poderiam suprir as próprias necessidades, ou mesmo as necessidades das outras pessoas. A resposta deles é um sonoro, triste, decepcionante não. William Hendrickson, um comentarista que eu consultei, ele escreveu, embora esses homens, depois de terem embarcado, provavelmente no barco de Pedro, tivessem escolhido a hora mais apropriada para pescar, embora pelo menos alguns deles fossem pescadores experientes, eles labutaram e pelejaram a noite inteira, mas não pegaram nada. A história se repete. Será que eles se lembraram da experiência anterior que está registrada lá em Lucas 5? Quando Jesus aparece para aqueles homens, eles não haviam apanhado nada, e seria o fracasso de toda uma noite, uma revelação do desagrado de Deus para com eles, por terem negligenciado o trabalho do reino de Deus? Será que o fato deles não terem apanhado nada, era Deus mostrando a sua ira contra aqueles discípulos que haviam falhado? Não, meus irmãos, Deus ainda os amava. Por isso diz Hendrickson, portanto, em sua providência amorosa, seu fracasso total teria tido o propósito de pôr em relevo a grandeza da dádiva que ele estava para providenciar. Jesus, meus irmãos, sabia muito bem que eles não haviam apanhado nada. Jesus sabia muito bem que pelas forças deles mesmos, eles não estavam conseguindo nada. Jesus sabia muito bem que eles dependiam dele. E então, nós aprendemos, meus irmãos, que além de Jesus se manifestar com graça, com amor, com perdão, Jesus se manifesta com poder. Jesus, meus irmãos, se manifestou com poder. Verso de número 6. Vamos ler juntos, queridos? Versículo 6, leiamos.
Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Vamos ler juntos? Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Vamos ler verso 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Eu não sei se tem alguma criança ainda acordada. Pelo que eu estou vendo, a maioria está dormindo. Alguns estão acordados ainda. As crianças que já desenharam um barco com pessoas tristes, agora desenham um barquinho com pessoas felizes, cheio de peixes. É fácil desenhar um peixinho, né? E desenha uma cruz do lado. Um barco com pessoas felizes, agora com um sorriso no rostinho, cheio de peixinho e com uma cruz. Irmãos queridos, Jesus não apenas se manifestou com graça, perdão e amor, Jesus se manifestou com poder. Jesus diz para aqueles discípulos: vocês então não pescaram absolutamente nada, não é? Sem mim vocês nada podem fazer. É o que Jesus estava dizendo para eles. Vejam se aprendem a lição de uma vez por todas. E agora eu vou mostrar para vocês onde devem lançar a rede, a fim de vocês pegarem peixe. Jesus diz: lancem aqui, do lado certo. E eles, como eu disse, irmãos, como nós acabamos de ler, eles obedecem prontamente. Eles obedecem como que cumprindo uma ordem militar. E então eles obedecem e eles lançam a rede do lado direito, e diz-nos o texto que imediatamente ela ficou tão cheia de peixes, que esses pescadores se esforçavam para puxar aquela rede, e quase que ela se rompe. Eu creio, irmãos, que Jesus é tão poderoso que Ele não somente, que aquilo ali não foi coincidência, não foi que Jesus criou peixes naquela hora, mas que Jesus, com o seu poder, fez com que um cardume se concentrasse ali naquele mesmo momento, naquele exato momento, e Jesus, em sua providência, faz com que aquela rede, que talvez naturalmente se rompesse, que ela não se rompesse. Era um milagre. E Jesus faz milagres, e o propósito do milagre era abrir os olhos desses homens, era fazer enxergar que por eles mesmos eles nada podiam fazer, e para fortalecer a fé deles. Jesus então se manifesta com poder. Depois de terem pescado a noite inteira, depois de terem como resultado a frustração, a derrota, depois de estarem cansados, com fome, com desânimo, Jesus aparece com eles não apenas com amor e graça e misericórdia, mas Jesus aparece com poder, fazendo aquilo que eles não tinham conseguido fazer, como propósito, não apenas de alimentar a barriga daqueles homens, não apenas de saciar a fome daqueles homens, mas para fortalecer a fé daqueles homens. Jesus se manifestou com poder. E terceiro e último lugar, irmãos queridos, em sua manifestação, Jesus, além de se manifestar com graça, perdão, amor, Jesus, além de se manifestar com poder, em terceiro lugar, Jesus se manifesta com restauração. Versos 9 a 13. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Os irmãos percebem o que está acontecendo? Nós vemos, irmãos, Jesus se manifestando de forma restauradora. Jesus se manifesta restaurando as forças físicas daqueles homens. Jesus prepara ali, diz-nos aqui o verso de número 9, tinha ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Jesus havia preparado para eles o desjejum, havia preparado para eles, meus irmãos, a restauração. Eles haviam pescado a noite inteira, certamente estavam exaustos, estavam cansados, estavam com fome. Agora Jesus os recebe e diz: comam,
Filhos, comam. O braseiro, além de poder ser para preparar um peixe assado, poderia servir também para aquecê-los, e o alimento para restaurar-lhes as forças. O desjejum estava pronto e Jesus ordena que eles tragam mais peixes, daqueles que eles haviam acabado de apanhar. Jesus os convida a comer. Irmãos queridos, os discípulos ficam calados, eles ficam perplexos, eles ficam admirados, mas nenhum deles tem coragem de perguntar: quem é o Senhor? E o texto diz por quê? Porque eles sabiam que era Jesus, aquele mesmo que lá em Lucas 5 havia aparecido para eles e havia os convocado para serem pescadores de homens, aquele que eles haviam seguido, aqueles que eles tinham visto fazendo tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas. Agora os estava recebendo, os estava acolhendo em amor e os estava restaurando, restaurando as forças físicas, restaurando as forças espirituais. Eles estavam dispersos, agora eles estavam sendo chamados, acolhidos. Eles estavam desgarrados, agora estavam sendo encontrados. Eles estavam sem comunhão e agora estavam tendo a comunhão com o próprio Senhor restaurada. Então Jesus toma o pão e lhes dá, e de igual modo o peixe. Estabelecia-se ali a comunhão, o compartilhamento. Era o cenário da restauração. Nós aprendemos, irmãos queridos, que Jesus se manifestou aos seus discípulos, se manifestou com graça, se manifestou não apenas com graça, mas com poder, e se manifestou com restauração. Agora, olha aqui para mim, o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? O que aquela manifestação que aconteceu cerca de 2000 anos atrás, para aqueles 9 homens, tem a ver com a minha e com a sua vida? O que aquela manifestação que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás tem a ver conosco nos minutos finais de 2019, diante de um novo ano que se avizinha, que se aproxima? Eu quero dizer para você que tem tudo a ver. Porque o mesmo Senhor que se manifestou, Ele se manifesta a nós hoje, com poder, com amor, com restauração. E pode ser assim na sua vida agora. Irmãos queridos, nós aprendemos que Jesus se manifestou com graça. E sim, Ele se manifesta ainda hoje com graça. Os discípulos mereciam condenação. Aqueles homens mereciam repreensão. Mas Jesus deu não aquilo que eles mereciam, mas o que eles precisavam. Eles precisavam de amor, eles precisavam de perdão, eles precisavam de restauração, eles precisavam de acolhimento, eles precisavam de comunhão com o Senhor. Sabe, como eu disse no início, talvez você tenha chegado aqui neste local, neste final de ano cansado, talvez você esteja triste, talvez você esteja abatido, talvez você esteja cansado, sem esperança, porque você sabe muito bem a forma como você agiu ao longo desse ano. Nós tivemos há poucos dias, semana passada, celebração do Natal. Você deve ter visto muito enfeite de Natal. Se você for em shopping center, você deve ter visto o Papai Noel, pegando as criancinhas, colocando no colo, perguntando assim: você foi um bom menino esse ano? E claro, as crianças, mais do que depressa, espertas, querendo ganhar presente, a maioria pelo menos disse: sim, eu fui. E o que você quer ganhar de presente? Irmãos, se Deus estivesse nos perguntando se nós fomos boas pessoas esse ano, nós não poderíamos dizer que fomos. Porque ainda que você diga: não, eu fui bom porque eu fui uma boa pessoa, eu não fiz o mal para ninguém, eu não matei, eu não roubei. Nenhum de nós fomos bons esse ano. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós não somos perfeitos. Certamente nós quebramos os mandamentos, certamente os quebramos muitas vezes ao longo de todo o ano, não amando a Deus sobre todas as coisas, como Jesus resume os 4 primeiros mandamentos. Quantas vezes nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus? Quantas vezes amamos mais coisas, pessoas, situações do que a Deus? Não, nós não fomos boas pessoas esse ano. Quantas vezes nós quebramos
O mandamento que Jesus disse, resumindo os outros 6 mandamentos da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantas vezes nós amamos mais a nós mesmos do que o nosso próximo? A começar dentro de casa. Quantas vezes nós maridos falhamos por amarmos mais a nós do que as esposas? Quantas vezes as mulheres aqui falharam por amar mais a si mesmas do que os seus maridos? Quantas vezes nós pais falhamos em amar mais a nós do que os nossos filhos, e os filhos mais do que aos pais? E mais do que as outras pessoas? Então nós não podemos dizer para Deus, neste finalzinho de 2019, que nós somos pessoas boas. Exatamente por isso, muitos estão diante desta realidade, tristes, sentindo a culpa dos pecados, e merecendo, irmãos queridos, condenação, merecendo repreensão, merecendo castigo. Mas sabe, meus irmãos, o mesmo Jesus que se manifestou àqueles 9 homens imperfeitos, pecadores, de forma amorosa, de forma restauradora, de forma graciosa, Ele se manifesta hoje a nós, nesta noite. Eu não sei quantas coisas erradas você fez. Talvez nós nem tenhamos ideia do quanto nós pecamos contra o nosso Deus Santo. Mas o Deus da Bíblia, Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor, como registra Jeremias lá no livro de Lamentações, capítulo 3, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. A bondade do Senhor é certa e real. O seu amor é verdadeiro e presente. Ele não nos trata como nós merecemos, Ele nos trata com graça, como nós precisamos. E eu e você, nós precisamos da graça do Senhor, nós precisamos do perdão do Senhor, nós precisamos do amor do Senhor. E apesar de não sermos merecedores, de sermos tratados como filhos, o Senhor, por causa da sua graça e tão grande amor, nos trata como filhos. Lembrando do verso de número 31 do capítulo 20. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus? Você crê no nome de Cristo, em Cristo como seu Salvador? No capítulo 1 deste livro, diz que Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor? Você crê no Senhor como seu Senhor e Salvador? Esta mensagem é para nós hoje, para vida e vida eterna. Nós que aprendemos que Jesus se manifestou com graça, nós podemos crer que Jesus está nesta noite se manifestando com graça. Receba o amor, receba o perdão do Senhor, receba as palavras do Senhor, o chamando de filho, não porque você mereça, mas porque Cristo pagou o preço, porque Cristo absorveu a ira santa de Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele e sermos chamados de filhos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creia no Senhor e seja salvo. Creia no Senhor e seja um filho. Creia no Senhor e seja perdoado e seja amado pelo Senhor. Talvez você tenha chegado ao final deste ano cansado, como eu disse, triste, sem esperança, por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, por causa dos seus pecados. Mas creia em Cristo, busque perdão em Cristo. Eu quero dizer para você, nesses minutos finais deste ano, que há graça do Senhor suficiente para a sua vida, para perdoar você de todos os seus pecados e fazer de você um filho de Deus em Cristo Jesus. A misericórdia do Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos nesta noite que Jesus não apenas se manifestou aos seus discípulos com graça, mas Ele se manifestou com poder. E da mesma forma Ele se manifesta nesta noite, na minha e na sua vida com poder, porque Ele continua sendo o Rei dos Reis, Ele continua sendo o Senhor dos Senhores, Ele continua tendo controle sobre todas as coisas.
Os discípulos não tinham apanhado nada. Eles estavam de redes e mãos vazias. Eles não tinham nada para oferecer a Jesus. E o que nós temos para oferecer a Jesus, o que nós podemos dizer ao final deste ano, que nós temos para oferecer ao Senhor, o que você tem para oferecer ao Senhor? Eles estavam cansados, com fome, frustrados, eles estavam decepcionados, eles estavam desanimados. É possível que tenhamos pessoas aqui, ou pessoas nos assistindo essa mensagem, que está sendo gravada e será transmitida. É possível que tenhamos pessoas da mesma forma cansadas, tristes, sobrecarregadas. E Jesus, meus irmãos, deu àqueles homens uma nova oportunidade com direcionamento. Quando Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para me oferecer? E eles respondem, não. E é possível que a nossa resposta para Jesus, nesta noite, seja a mesma: Senhor, nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Senhor, nós tentamos muito, nós corremos muito, mas nós falhamos. Talvez você já tenha tentado muito e já esteja desistindo. É possível que você já tenha desistido de muitas coisas. É possível que você já tenha desistido do seu filho. É possível que você já tenha desistido do seu casamento. É possível que você já tenha desistido de você mesmo. Mas, meus irmãos, o maravilhoso é saber que o Senhor, que se manifestou há cerca de 2000 anos para aqueles homens que não tinham apanhado nada, se manifesta hoje para nós, que estamos com as nossas mãos vazias, vazias de boas obras, vazias de merecimentos, vazias de capacitação por nós mesmos, mas que podem ser tomadas pelas santas mãos do Senhor, para que agora possamos lançar as redes novamente, mas agora no lugar certo, agora na direção certa, agora através da ordem do Senhor e no direcionamento da palavra do Senhor. Talvez você esteja tentando fazer tudo através das suas forças, mas eu quero dizer para você, busque auxílio do Senhor, busque forças no Senhor, busque a graça do Senhor, busque auxílio naquele que tem todo o poder, porque Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para restaurar vidas, Ele tem poder para restaurar casamentos, Ele tem poder para restaurar a nossa família, Ele tem poder para todas as coisas. E se você está cansado, e se você trabalhou a noite inteira, e se você não apanhou nada, é hora de você ouvir a voz do Senhor e de você lançar as redes. É hora de você tentar de novo, porque o Senhor nos dá novas oportunidades. Ele está nos dando uma nova oportunidade, um novo ano em que nós poderemos tentar, não mais com a nossa própria força, mas na força, no poder do Senhor. Terceiro e último lugar, nós aprendemos que Jesus se manifestou com restauração. Aqueles discípulos imerecedores, aqueles discípulos inabilitados espiritualmente, aqueles discípulos que por eles mesmos não podiam fazer nada, depois de terem pescado a noite inteira, depois de ouvirem a voz do Senhor e lançar a rede novamente no poder do Senhor, no direcionamento do Senhor, agora eles são acolhidos pelo Senhor. Nós lemos, o Senhor prepara ali fogo, prepara ali pão, peixe, e Jesus diz para eles: comam, venham aqui, filhos, comam comigo. Irmãos queridos, os discípulos foram acolhidos por Jesus, e eles foram restaurados, eles tiveram a sua força física restaurada, eles comeram, eles tiveram a sua força espiritual restaurada, eles tiveram a comunhão com o Senhor restaurada. E é possível que você esteja aqui, cansado, se sentindo exausto, se sentindo sem força, se sentindo exaurido, se sentindo sozinho. Mas o mesmo Senhor Jesus, que se manifestou àqueles homens, se manifesta hoje a pessoas como nós, que precisam de acolhimento, que precisam de restauração, que precisam de salvação, que precisam de restauração. Mais uma vez o verso 31, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, ou para que continuem crendo, tenham vida eterna.
O Senhor tem poder para restaurar. O Senhor tem poder para restaurar. Você está cansado, fraco? Lembre-se das palavras que Jesus disse há tantos anos. O convite que Jesus fez lá em Mateus 11, 28 a 30, e que continua para mim e para a sua vida hoje. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E Jesus diz, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O mesmo Senhor Jesus, que restaurou aqueles homens, tem poder para restaurar a minha e a sua vida hoje. Nós cantamos ainda há pouco, que as nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor. Lá em Isaías, capítulo 40, os versos 28 a 30, o profeta do Senhor, levando restauração para o seu povo, Deus fazendo isso através do seu profeta, ele diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, diferente de nós, ele não se cansa, ele não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O Senhor tem poder, o Deus Todo-Poderoso, que não se cansa, que não se fatiga. Ele faz forte ao cansado, Ele pode multiplicar as forças a pessoas como nós, que talvez não tenham nenhum vigor. Ele pode multiplicar do nada. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, os que esperam no Senhor. Eu quero convidar você agora a esperar no Senhor.